Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. João capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 17. João 11, verso 17, se você abriu, diga aleluia. Quem está com muita fé nessa noite, diga glória a Deus. Então leia comigo, verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, ou a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Verso 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha aqui, que poderoso. A história por si só, eu creio que já nos abençoa, já nos edifica. A Bíblia fala que Jesus estava a 2 dias de viagem ali de Betânia, onde havia a casa de Lázaro. Segundo os estudiosos e historiadores, era uma família bem próspera, provavelmente tinha uma grande propriedade ali para os padrões da região e para os padrões da época. E a Bíblia fala que as irmãs de Lázaro mandam dar um recado a Jesus, lá onde Jesus estava, e diz: Senhor, Lázaro, aquele quem
o Senhor ama, ele está terrivelmente enfermo. A Bíblia fala, nós falamos sobre isso na semana passada, que mesmo sabendo da gravidade da enfermidade, mesmo sabendo daquela dificuldade, Jesus de propósito, ele permanece mais 2 dias onde ele estava, totalizando 4 dias até chegar em Betânia. E quando ele chegou lá, Lázaro já havia morrido. Está aí a razão pelo qual tanto Marta e Maria falaram: Senhor, se o Senhor tivesse vindo naquela hora, Lázaro não teria morrido. Mas se você ler aí depois, entre o verso 1 e o verso 16, nós percebemos que em nenhum momento a situação saiu do controle de Deus. Jesus, o Deus encarnado, ele desde lá dos primeiros versos, quando ele soube da história, ou pelo menos quando nós ficamos sabendo que Jesus recebeu a notícia, ele já tinha um plano para aquela situação. Ele já tinha um plano muito bem estabelecido para aquela situação. Ele avisou os discípulos: olha, nós vamos ficar aqui e Lázaro morreu. Primeiro ele fala: Lázaro está dormindo. Os discípulos com medo de ir para Jerusalém, porque sabiam da perseguição que iriam ao encontrar ali perto de Jerusalém. Eles falam: Senhor, se ele está dormindo, ele vai acordar. E Jesus claramente fala para os discípulos: não, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, que isso aconteceu, para que vocês creiam, porque nós vamos para lá e nós vamos acordá-lo, nós vamos ressuscitá-lo. Desde o início, Deus já tinha um plano muito estabelecido, muito bem projetado para aquela situação. Não era um plano de destruição, pelo contrário, era um plano de vitória. Ainda que o plano de Deus era diferente do plano de Marta e Maria, o plano de Deus era melhor do que o plano de Marta e Maria. Enquanto Marta e Maria queriam a cura de Lázaro, Jesus desde o início projetou uma ressurreição. Da mesma forma, meu irmão, Deus não permite você enfrentar nenhum problema sem que Ele tenha um plano muito bem estabelecido para os seus problemas. É isso que Romanos 8:28, eu comecei o culto com esse verso, nos ensina. Paulo nos ensina: Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus permitiu essa aflição bater na sua porta, essa prova bater aí, estar adiante de você, é porque Ele tinha um plano de vitória para você. Ele tinha um plano de ressurreição, de superação em nome de Jesus. Mas o que eu quero focar nessa quarta-feira é da importância que Marta e Maria tiveram no milagre. Vocês percebem na história que Marta e Maria fizeram parte do agir de Cristo na vida de Lázaro. Marta e Maria fizeram parte do milagre. A lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é a seguinte: cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cuidado com as suas amizades. Isso não é exclusivo dessa história de milagres ou da história de Lázaro, não. Nós vemos isso acontecer repetidas vezes na palavra de Deus. Quando Deus quer agir, quando Deus queria agir na vida de alguém, muitas vezes Ele usava as pessoas que estavam à sua volta. Marta e Maria fizeram uma parte ativa no milagre na vida de Lázaro. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você tem escutado. A Bíblia nos ensina a amar todos sem reservas. O amor de Deus era incondicional. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, como cada um de nós deve se amar. Mas ainda assim, na palavra aprendemos a ser seletivos com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos.
Aprendemos isso através da vida de Moisés. A Bíblia fala que Moisés tirou do seu espírito e transferiu para 50 anciões. Em outras palavras, espíritos são transferíveis. A Bíblia fala com tanta clareza, ela diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas negativas, aquele negativismo vai te influenciar. Se você anda com pessoas incrédulas, aquela incredulidade vai te afetar. Se você anda com pessoas acovardadas, aquela covardia vai te influenciar. Se você anda com pessoas que são influenciadas por espíritos das trevas, aqueles espíritos irão te influenciar. Agora o oposto também é verdade. Se você anda com pessoas de fé, a sua fé será fortalecida. Se você anda com pessoas que creem, você vai crer com mais veemência em nome de Jesus. Se você anda com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo virá sobre a sua vida. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Se não fosse Marta e Maria, desde lá do início, quando Jesus estava a 2 dias de distância, até quando Jesus chegou em Betânia, nós percebemos isso no diálogo dele com Maria. Maria chora, fala: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui. E ela clama, ela se lança aos pés do Senhor. A Bíblia fala que isso perturbou Jesus, deixou ele inquieto. Isso levou com que Jesus fosse até Lázaro. Certa vez, Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa. Alguns falam que era a casa ali dos pais de Tiago e João, e aquela multidão estava em volta de Jesus querendo um milagre, aquela multidão estava em volta de Jesus para ouvir a sua mensagem, e de repente tinha um paralítico ali que queria receber o toque de Jesus, que queria ser curado, mas ele não podia ir até Jesus sozinho. Mas a Bíblia fala que ele contou com 4 amigos, que fizeram o que devia ser feito, carregaram a sua maca, fizeram um buraco no teto e levaram aquele paralítico à presença de Jesus, aos pés de Jesus. As suas amizades têm te levado para perto de Jesus ou têm te afastado dele? Os seus relacionamentos têm te aproximado de Deus ou têm te afastado dele? Aqueles 4 foram fundamentais para o milagre. As pessoas que estão à sua volta estão dispostas a ser usadas por Jesus, a contribuírem para o agir de Deus na sua vida. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Eu ouvi uma pessoa que é especialista, ou era especialista porque já morreu, em comportamento humano. Ele tem uma frase interessante, diz que o ser humano é a média das 5 pessoas que ele mais se relaciona. E para mim essa tese é completamente respaldada na palavra. Nós somos completamente influenciáveis por aqueles que relacionamos. Sim, nós devemos influenciar, devemos ser luz, devemos ser sal, mas nós também somos influenciáveis. Interessante que Jesus vai até Lázaro, Jesus vai até a gruta, ele manda: tira a pedra. Eles tiraram, e ele dá aquele brado, ele diz: Lázaro, vem para fora. A Bíblia fala que o morto levanta, ele ressuscita, e tem esse detalhe no final, que eu estava meditando alguns dias atrás, que para mim mexeu muito com o meu coração. Jesus vira para as pessoas que estavam lá em volta: desatem as mãos dele e tirem as faixas. Olha que tremendo. Jesus fez aquilo que só ele podia fazer, trouxe vida para o morto, ressuscitou, algo que só Deus poderia fazer, mas ele deixou com que as pessoas em volta de Lázaro tirassem as suas faixas. Ele deixou com que as pessoas em volta de Lázaro enfrentassem o mau cheiro, enfrentassem aquele desconforto,
e pudessem tirar as faixas. Mais uma vez as pessoas fizeram parte do milagre de Lázaro. As suas companhias, as suas amizades estarão dispostas a contribuir com o agir de Deus na sua vida? Estarão dispostas a tirarem as faixas? Pensa no desconforto todo que eles precisaram enfrentar. Mais uma vez, cuidado com as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. As pessoas que você se relaciona podem te aproximar de Deus e podem te afastar de Deus. Podem contribuir para que o milagre aconteça na sua vida, como podem atrapalhar o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que você possa amar todos sem reservas, mas você possa escolher a quem você vai escutar, que você possa escolher a quem você vai se relacionar, que você possa escolher as suas amizades em nome de Jesus, para que na hora que Jesus falar, tirem as faixas, as pessoas que estão à sua volta vão contribuir para que o agir de Deus se cumpra na sua vida, em nome de Jesus.